Fala aí, galera, tudo tranquilo? Bom dia, boa tarde ou boa madrugada, porque eu não sei que horas você está me assistindo, embora essa aula tenha sido disponibilizada num belo domingo, pela bela manhã, para que você estivesse estudando. Então, diante do formulário que vocês foram clicando e preenchendo e solicitando um assunto que eu pudesse abordar aqui no Domingão do Interação, e aí no top 3 apareceu equação polinomial, eu vou falar hoje sobre equação polinomial. E eu fiquei pensando, quando essa demanda chegou até mim, pensando por que a galera solicitou esse conteúdo e o que eu poderia trabalhar de forma com que contribuísse para a sua preparação no seu concurso. A equação polinomial é um assunto bastante extenso, Então eu defini aqui um pouquinho sobre as equações polinomiais, falei um pouquinho sobre, e aqui o que eu vou bater de fato na aula com vocês. Na aula, o foco da aula será o teorema da decomposição, a multiplicidade de uma raiz, o dispositivo de Brillouin-Fine, divisões sucessivas e teorema do resto. Então nós temos muitos assuntos a serem explorados. No nosso curso existem inúmeras aulas batendo cada tópico desse pausadamente, com os exercícios, com a resolução dos exercícios. Então, de antemão, se você tem um desejo de ter esse material, é só adquirir, se não adquirir o nosso curso completo, mas você pode adquirir os módulos. Os módulos, aí você procura um módulo de matemática que aborde esse conteúdo e entre em contato conosco. Mas vamos lá, equação polinomial. O que é um polinômio? É toda a expressão algébrica racional inteira. Expressão algébrica racional inteira. Tá de brincadeira comigo, não? Lá sei o que é isso. Vamos lá. Não é nada demais. Então, a expressão algébrica racional inteira eu vou colocar assim como um monômio. Vou pegar um caso bem particular. Você vai pegar muitos livros falando que um polinômio é a adição de monômios, são as operações com monômios. Beleza. Aí eu tenho o seguinte, mas vamos lá, o que é um monômio ou o que não é uma expressão algébrica racional? Uma expressão algébrica racional, ou que é a junção desses monômios, ela não possui variável expoente negativo, ao expoente sendo negativo. Então tem aqui assim, x elevado a menos 2. A variável, incógnita, que eu vou variando, eu não tenho um expoente negativo. Então, em um polinômio, você jamais vai ter assim, 2x elevado a menos 3. Já teve isso, já não é um monômio, já não é um polinômio. Não possui variável ao expoente fracionário. Então, você não tem um expoente com uma fração. Exemplo, x elevado a meio, Que elevado a meio é a raiz quadrada desse x. Você não vai ter. Não tem a variável no denominador. Então, em um polinômio, você nunca vai ter assim, no caso, 1 sobre x, 1 sobre 2x. Não. E não possui variável a um radical, que também é aquele caso que eu já dei do x elevado a meio, que é a raiz quadrada de x. Então, isso é uma expressão algébrica racional, beleza? Então, eu coloquei aqui exemplos de polinômio. 2x elevado a 5 mais x ao cubo mais x. Observe, se eu for pegar aqui os meus monômios, observe que eu tenho a variável que é x, o meu expoente é 5, ele não é número negativo, ele não é uma expoente fracionário, eu não tenho aqui um denominador com incógnita, e eu não tenho uma raiz ali na minha variável, beleza? Um outro exemplo de polinômio, 3x elevado a sexta mais 4x mais 1. Tranquilo? Show de bola. E aí eu venho para a equação polinomial. Então eu tenho um polinômio. A equação eu quero encontrar o valor da minha variável para que aquilo venha a zerar ou venha a achar um determinado valor dado. Então eu dei aqui exemplos diante disso de polinômios. Um exemplo, ax mais b, que é igual a zero. Eu tenho um monômio, tenho um monômio. E a gente consegue identificar isso daqui sendo a diferente de zero. Então, eu vou colocar aqui, sendo o a, nesse caso, diferente de zero, uma equação do primeiro grau. Ax ao quadrado mais bx mais c, que é igual a zero. Com a diferente de zero, isso aqui a gente já sabe, que é uma equação do segundo grau. Aqui, ax ao cubo mais bx ao quadrado mais c cx
mais d igual a zero com ar diferente de zero. Eu falo que é uma equação polinomial do terceiro grau. E aí, generalizando, eu tenho isso aqui, ó, an vezes x elevado a n mais a n menos 1 vezes x elevado a n menos 1, e aí vai indo, a1x mais a0 igual a zero. Se o meu an for diferente de zero, dizemos que esse polinômio tem grau n. E aí o que é importante é que esses números, são o que a gente chama lá do coeficiente, que são as partes reais. E aqui nós temos as nossas variáveis. Então, só resumindo aí um polinômio, uma equação polinomial, beleza? E aí, o nosso foco na aula, eu vou falar sobre o teorema da decomposição, como que eu posso decompor um polinômio pegando as suas raízes, o quanto isso é importante, a multiplicidade de uma raiz, como que eu vou operar, se, exemplo, eu tenho uma raiz 2 de multiplicidade 3, ela acaba sendo raiz de um polinômio 3 vezes, vamos dizer assim. O que eu posso fazer com isso? Como que num concurso pode ser cobrado? O dispositivo de Briot-Ruffini é um dispositivo muito interessante para essa questão de polinômios que a gente vai abordar. As divisões sucessivas, que é outro caso muito importante, e o teorema do resto. Beleza? Então, vamos agora para o próximo quadro, que a gente vai começar a bater essas partezinhas aqui dessa aula. Vem comigo. Então vamos lá, galera. Então, depois de eu falar aquela introdução, falar um pouquinho sobre os polinômios, o que vocês precisam saber de um polinômio, eu vou falar sobre a divisão de um polinômio. Então, eu vou falar especialmente da divisão de um polinômio, tá? Então, lembrando um pouquinho aqui, o princípio básico de uma divisão com os números, eu tenho aqui o dividendo, divisor, quociente e o resto. Para eu achar o dividendo, eu pego o meu quociente, multiplico pelo meu divisor e somo com o meu resto. Está isso aqui. Então, falando de polinômios, eu vou fazer a mesma coisa. Então, se eu quero achar um determinado polinômio, nada mais é que o divisor dele multiplicado pelo quociente mais o resto. E aqui é algo que às vezes a gente recebe pelo WhatsApp, ou a gente recebe de nossos alunos com dúvidas sobre a divisão entre polinômios. Então, achei interessante colocar aqui para relembrar aqueles que já sabem, né? Aquele que não sabe vai aprender agora. Então, tem um polinômio 6x à quarta potência menos x ao cubo mais 3x ao quadrado menos x mais 1, dividido por 2x ao quadrado mais x menos 3. Como que você procede? Primeiro você vai pegar aqui um monômio e você vai multiplicar esse monômio pelo seu divisor. Agora, lembra que quando você fazia a divisão com os números normais, vou pegar aqui, ó, 16 dividido por 2 dá 8, 8 vezes 2, 16. Aí você passa para o outro lado, menos 16. 16 menos 16 dá 0. Então você pega, multiplica, passa para lá trocando o sinal. É positivo, vem para cá, se é negativo para fazer a subtração. A mesma coisa aqui. Você vai pegar, vai multiplicar esse monômio aqui pelo que você vai achar, de forma que quando jogar para o outro lado, você vai querer zerar esse seu primeiro monômio. Então tem aqui, ó, 2x ao quadrado. Aqui eu tenho quem? Eu tenho 6. Então eu pego um número que multiplicado por 2 vai dar 6, que é quem? O 3. Eu tenho o x ao quadrado aqui, só que aqui eu tenho o x à quarta potência. Então vamos multiplicar por x ao quadrado, porque 3 vezes 2 dá 6. X ao quadrado vezes x ao quadrado dá x à quarta potência. Trocando o sinal fica menos. Então, beleza, eu vou conseguir zerar esse camarada aqui. O restante vai de ralo. 3 vezes 1 dá 3. X ao quadrado vezes x, x ao cubo. Passando para o outro lado, menos 3x ao cubo. 3 vezes menos 3, menos 9. Então, vou ter menos 9x ao quadrado, passando para o outro lado, mais 9x ao quadrado. Quando eu somar aqui, ó, esse vai cortar. Show de bola. Então, eu vou ter menos x ao cubo, menos 3x ao cubo, que vai dar menos 4x ao cubo. 3x ao quadrado mais 9x ao quadrado, 12x ao quadrado. Menos x, não tem mais ninguém aqui, coloco menos x e 1 desce. Show de bola. Agora o meu intuito é zerar quem? Menos 4x ao cubo.
Só que eu vou multiplicar por 2x ao quadrado. Aqui eu tenho menos 4. Eu sei que quando eu troquei para o outro lado, vai trocar o sinal. Então, se é menos 4, eu preciso ter do outro lado mais 4. Então, aqui fica menos. Aqui é 2. Eu tenho que subtrair lá para dar 4. Então, qual o número que multiplicado por 2 vai dar 4? 2. Então, eu vou ter menos 2 vezes 2, que vai dar menos 4, trocando de sinal, mais 4. X vezes x ao quadrado vai dar x ao cubo. Então, vai ficar menos 4x ao cubo, passando para o outro lado, mais 4x ao cubo. Menos 2x vezes x, menos 2x ao quadrado. Para o outro lado, mais 2x ao quadrado. Menos 2x multiplicado por menos 3, mais 6x. Passando para o outro lado, menos 6x. Aí agora, menos 4x ao cubo com mais 4x ao cubo, você vai cortar. Então vai ficar 12x ao quadrado mais 2x ao quadrado, 14x ao quadrado. Menos x com menos 6x, menos 7x. Desce 1. Estamos caminhando. Agora eu vou multiplicar por 2x ao quadrado para subtrair do 14x ao quadrado e zerar. Eu estou no 14, eu tenho 2, vou ter que multiplicar por 7. Só que eu já estou no x ao quadrado. Então vai ser só vezes 7 mesmo. 7 vezes 2x ao quadrado, 14x ao quadrado. Passa para o outro lado, menos 14x ao quadrado. 7 vezes x, 7x. Passa para o outro lado, menos 7x. 7 vezes menos 3, menos 21. Passa para o outro lado, mais 21. Aí aqui vai cortar, menos 7 com menos 7, menos 14x. 1 mais 21, 22. Agora não tem mais o que eu fazer, por quê? Porque o grau do meu divisor aqui é 2. E aqui do meu resto é 1. Então eu não posso ter, ou continuar essa divisão para cortar ninguém lá. Então, eu vou parar por aqui. Então, qual é o meu quociente? 3x ao quadrado menos 2x mais 7. E quem é o meu resto? Menos 14x mais 22. Tá? Então, se você tinha dúvidas, ou ainda tem, talvez depois dessa divisão ainda tem dúvidas, então pause o vídeo, volte, faça essas anotações. Então, o meu intuito agora é passar, assim, sobrevoar a grande floresta amazônica para depois a gente atravancar aí nas nossas patrulhas fazendo os exercícios. E aqui eu quero mostrar um caso particular muito interessante. Eu tenho um polinômio, que chama de f de x, ou pode ser p de x, tanto faz, dividido por x menos a. Eu vou ter um quociente e aqui eu coloquei o meu resto. Nesse caso, até falei que o meu resto é zero, mas segura um pouquinho aqui. Pelo que nós vimos, f de x vai ser igual a x menos a vezes q de x mais r. Quando eu falo f, não estou falando de função não, tá? Vou até substituir para não ficar na cabeça da função. Eu vou colocar aqui o p de polinômio, porque senão o pessoal pode pensar que eu estou falando de função, tá? Por sempre estar trabalhando com função, mas na verdade, tá, pessoal, a letra é o que menos importa, tá bom? Então eu vou colocar aqui o P, tá? Para a galera não se perder e não confundir as coisas. Beleza. Observe o seguinte, olha a sacada que nós vamos ter aqui. Eu vou descobrir o valor do polinômio quando x é igual a a. Ou seja, quando x tem esse valorzinho aqui. Beleza? Né? Ou trabalhar com o simétrico dele. Então, eu peguei aqui, ó, x igual a a. Vai ficar P de a é igual a menos a vezes quem? Q de a. Vou dar aqui, quociente de a, que é o Q de a. Mais quem? Mais o R. Só que calma aí. A menos a dá quanto? Dá zero. Zero vezes qualquer coisa dá quanto? Dá zero. Então, eu vou ter que P de a é igual a quanto? A R. Mas quem é o R? O meu resto, tá? E aí, porque depois eu vou falar o que eu coloquei o zero aqui. Então, observe o seguinte, o que eu estou querendo dizer para vocês. Se eu pegar o meu polinômio e substituir o x pelo a, eu vou achar o resto dessa divisão, beleza? Se o meu resto der zero,
Aí eu digo que o meu polinômio é divisível por esse valor aqui. E se o resto não der zero? Se não deu zero, ele não é divisível, mas eu consigo achar o meu resto. Beleza? Poxa, Elton, como assim? Vamos lá. Qual é o resto de p de x, sendo p de x igual a 3x ao quadrado menos 17x mais 15, para x igual a menos 2? Então, eu tenho o seguinte, qual é essa divisão por x menos 2? Então, eu tenho que isso daqui é o meu divisor. Então, eu vou pegar agora o x e vou substituir quanto? Por 2, porque é o que vai fazer zerar. Ok? X igual a 2. Então, aonde tem o x, eu vou colocar quem? O 2. Então, vai ficar 3 vezes 2 ao quadrado menos 17 vezes 2 mais 15. 2 ao quadrado, 4. 3 vezes 4, 12. Menos 17 vezes 2, menos 34. Mais quanto? Mais 15. 12 mais 17, mais 15, 27. Estou devendo R$34 e tenho R$27. Vou ficar devendo 7. O que eu quero dizer com isso? Que se eu pego esse polinômio e divido por esse aqui, x menos 2, o meu resto, vale quanto? Menos 7. Aí, qual é a conclusão que eu chego? Que 3x ao quadrado menos 17x mais 15 não é divisível por x menos 2. Porque se fosse, o resto daria quanto? Daria zero. Então, isso daqui é o chamado teorema do resto, o teorema de D'Alembert, que vai ajudar muito para que você faça as questões aí que tem no nosso material de apoio desse Domingão do Interação, um domingão pedido por vocês e que tem muito conteúdo. Então, vamos para o próximo quadro e vamos para mais bizu. Vamos lá, galera. Então, depois de falar do teorema do resto, de falar que é o dispositivo de teorema de D'Alembert, e aí agora eu vou falar sobre o dispositivo de Brillouin-Ruffini e falar das divisões sucessivas, um assunto bastante extenso. Vocês escolheram, estou aqui interagindo com vocês. Então eu tenho aqui, eu vou nem botar F, tirar esse F novamente para não confundir, vou chamar P de x. Eu tenho P de x, um polinômio que é x ao cubo menos 4x ao quadrado mais 5x menos 6, e ele vai ser dividido por x menos 3. Só que agora eu quero descobrir qual é o quociente e qual é o resto. O quociente e o resto dessa divisão. Como que eu faço isso? Eu vou mostrar para vocês como que funciona esse dispositivo. Você vai fazer assim, esse desenho igual eu fiz. Na parte que eu coloquei de laranja, você vai colocar os coeficientes do seu polinômio que está sendo dividido. Então tem aqui, ó, o coeficiente de x ao cubo é 1, o coeficiente de menos 4x ao quadrado é menos 4, de 5x é 5 e aqui o menos 6. Lembrando que ele já está na ordem bonitinha, né? Os graus dos monômios, eles estão vindo na ordem decrescente. Se tivesse baralhado aqui, você teria que colocar nessa ordem. E aqui eu tenho a divisão de x, do g de x, que é x menos 3. Então, como eu já mostrei no quadro anterior, aqui o x vai ser substituído, né, por 3. Aí eu coloco o 3 aqui. Como que é essa prática, Elton, do dispositivo de Brillouin-Ruffini? Pense no seguinte, você vai multiplicar e depois vai somar. Então, você vem na sua diagonal multiplicando e sobe somando. Como assim? Você vai repetir esse seu primeiro coeficiente. Aí você vem, ó, na diagonal multiplicando e depois você vai somando. 3 vezes 1, 3. 3 somado com menos 4, tem R$3, está devendo 4. Vai ficar devendo 1. Aí você vem, 3 vezes menos 1, menos 3. Menos 3 somado com 5, dá 2. 3 vezes 2, dá 6. 6 somado com menos 6, dá 0. Ah, então calma aí. Aqui deu 0. Esse último aqui, ó, é o seu resto. E aqui é o seu quociente. Mas aí ele vai vindo como completo. Então eu tenho um termo independente, eu tenho x e tenho x ao quadrado. Então eu vou ter aqui, ó, 1 vezes x ao quadrado menos 1 vezes x
mais 2. Então, tenho x ao quadrado menos x mais 2. Quem é esse camarada aqui? É o meu Q de x. O meu coeficiente nessa divisão. Beleza? Você poderia fazer isso, né? Também naquelas divisões lá do início, você vai perder tempo, já que agora você já acaba aprendendo algo mais sofisticado, se eu posso dizer assim, relembrar, na verdade, também, quem já sabia. Agora eu queria falar sobre as divisões sucessivas. É um outro gap que vai ajudar aí para a gente resolver as questões do Domingão da Interação. O que vem a ser essas divisões sucessivas? Quando P de x é divisível por x menos a e o quociente dessa divisão é divisível por x menos b, tem-se que P de x é divisível por x menos a vezes x menos b. Então, para que P de x venha a ser divisível por x menos a vezes x menos b, eu pego o P de x, divido por x menos a, o resultado eu divido pelo x menos b. Caraca, Elton, como assim? Eu tenho aqui, ó, x menos 2 vezes x mais 1. Essa barrinha aqui significa divisor. Será que x menos 2 vezes x menos 1 é divisor de x ao cubo mais 2x ao quadrado menos 5x menos 6? Não sei. Eu quero descobrir. Então eu escolhi esse daqui, ó. Vou fazer primeiro a divisão de x ao cubo mais 2x ao quadrado menos 5x menos 6 por x menos 2. Então, pelo que nós já vimos no dispositivo de Brio-Ruffini, eu já coloquei aqui, ó, 1, o 2, o menos 5 e o 6. Aqui eu tenho 2. Vou descer com 1. Aí, lembrando, diagonal multiplico, depois eu vou somar. Então, eu vou ter, ó, 2 vezes 1, 2. 2 somado com 2, 4. 2 vezes 4, 8. 8 com menos 5, 3. 2 vezes 3, 6. 6 com menos 6, 0. Lembrando que esse aqui é quem? É o meu resto. Então aqui eu vou ter x ao quadrado mais 4x mais quanto? Mais 3. Então esse é o meu quociente. Só que ele diz o seguinte: quando P de x é divisível por x menos a e o quociente, vou botar aqui de outra cor, o quociente dessa divisão é divisível por x menos b. Então eu achei o meu quociente. Agora eu tenho que saber se o meu quociente é divisível por quanto? Por x mais 1. Então vamos arrumar a casa. Aqui o coeficiente é quanto? É 1, já está aqui. Então eu coloco 1 aqui. Depois, 4. E depois, Welton? 3. Show de bola. Quem vai entrar aqui? É o 1, quando passa para o outro lado, menos 1. Coisa bonita. Vamos lá. O 1 aqui. Menos 1 vezes 1, menos 1. Menos 1 com 4 dá 3. Menos 1 com 3, menos 3. Menos 3 com 3 dá 0. Resto 0. Se é resto 0, esse número é divisor desse. Logo, x menos 2 vezes x mais 1 é divisor de x ao cubo mais 2x ao quadrado menos 5x menos 6. Beleza? Agora, para terminar aqui, para ficar legal, aqui é o meu quociente. Beleza? Meu quociente, no meu caso aqui, o meu Q de x, que é o meu quociente. Beleza, galera? Então, com isso, são duas coisas interessantes. O dispositivo de Brio-Ruffini e essa ideia das divisões sucessivas. Então isso vai aparecer nas nossas questões do Domingão e da interação. Vamos lá, galera, ainda faltam mais coisas ainda. Eu quero falar com vocês agora do teorema da decomposição de um polinômio e da multiplicidade de uma raiz. Então vamos lá. Vamos lá, galera, então vou falar agora sobre a última coisa aqui que é muito importante para a resolução das questões de vocês. Teorema da decomposição. Seja P de x o polinômio de grau n com n maior ou igual a 1, então P de x pode ser decomposto em n fatores de grau 1, do primeiro grau, sobre a forma. Que forma? P de x é igual a n, que multiplica x menos R1 vezes x menos R2 vezes x menos R3, assim vai até x menos Rn.
em que R1, R2 e Rn são as raízes de P de x. Mas quem é esse AN, Welton? AN é o coeficiente dominante. Esse coeficiente dominante é o coeficiente do monômio de maior grau, que ele define o grau do polinômio. Como assim? Eu tenho aqui, ó, eu botei exemplos no plural, mas eu só tenho um, né? Então, é exemplo. Então, eu tenho aqui, ó, x ao cubo menos 4x ao quadrado menos 11x mais 30. O grau do meu polinômio é de grau 3. Então, esse aqui é o meu termo dominante. O coeficiente dominante vale quanto? Vale 1. Então, eu vou ter 1 que multiplica. Aí eu digo que as raízes são 2 menos 3 e 5. Então, eu vou ter x menos a raiz, menos 2, x menos a outra raiz, que é o menos 3, que vai dar mais 3, x menos o 5, que vai dar menos 5. Então, eu posso decompor esse polinômio dessa maneira. Beleza? Isso vai ser muito importante para você resolver questões de polinômio. Às vezes ele te dá um polinômio de grau 5, ele te dá 2, 3 raízes e você tem que achar as outras raízes de posse do que ele já te deu. Então você pode jogar no teorema da decomposição, depois voltar para dispositivo de Brillo-Ruffini. Então você pode mexer muitas coisas do tudo que eu mostrei para vocês. E por fim, a multiplicidade de uma raiz. Né? Algo similar com isso daqui, só que ele se estende um pouquinho mais também para os números complexos, que aí é um outra seara para a gente trabalhar, mas nesse vídeo não tem como, nessa aula, que é muito assunto. Então tem o P de x, que eu digo que é igual a x menos r vezes x menos r vezes x menos r até qx, onde esse x menos r, lembrando que o r nesse caso é uma raiz, só que eu vou multiplicando x menos r m vezes, porque o r aparece m vezes. Então eu digo que P de x é igual a x menos r elevado a m, né, o princípio de potenciação, vezes q de x, com q de x diferente de zero. Então, a multiplicidade de uma raiz. Como que eu posso fazer isso? Por exemplo, você tem um polinômio que a gente diz que a multiplicidade da raiz 2 é 3. Ou seja, você vai ter x menos 3 vezes x menos 3. Eu falei multiplicidade da raiz 2, é menos 3. X menos 2 vezes x menos 2 vezes x menos 2. Então, tem uma raiz 2 3 vezes, vezes o q de x. Ele falando, e isso é o pontapé para que você desenvolva várias questões. Galera, então quando vocês me pediram equação polinomial, eu pensei assim, existe a dúvida na equação polinomial, a seara de polinômios é muito grande, existem ainda muitas outras coisas de polinômios que eu não falei aqui sobre as raízes complexas, é uma seara muito grande. Agora, você vai ter aí um material, né? Talvez você já foi muito curioso, já foi direto baixar o material da folhinha de exercícios do Domingão da Interação. E nós vamos fazer um pouco diferente dessa vez. Você que acompanha o Domingão da Interação, você já percebeu que as questões são resolvidas aqui juntamente com vocês. Mas se eu for resolver agora as questões que estão na folhinha, esse vídeo vai ficar muito extenso e não é a nossa proposta. Então você vai fazer agora e assim que você fizer, você vai fazer o seguinte, olha o nosso desafio. Você vai chegar e vai ter o link aí. Você vai colocar o gabarito que você achou. Esse link vai chegar até a mim como coordenador do curso, né, o seu resultado, e a equipe que trabalha comigo da coordenação pedagógica. E você lá no formulário vai ter a questãozinha lá de você colocar o seu WhatsApp e tudo mais. E nós vamos encaminhar para você, especialmente para você, o gabarito para você saber onde você errou e onde você acertou, tomando posse disso tudo. E o melhor, avaliando a aula, avaliando a metodologia do Domingão da Interação. Beleza, galera? Então, só lembrando, vocês estão vendo à tarde aí o tempo inteiro aqui, né? Pré-lançamento do Xivum ESA dia 15 de agosto. Então, compartilha essa novidade com a galera, 15 de agosto, Xivum ESA. Forte abraço, até a próxima e saiba que com a interação nunca foi tão fácil estudar.